que é behaviorismo? Behaviorismo, também conhecido como comportamentalismo, é uma área da psicologia que tem o comportamento como objetivo de estudo. Behaviorismo é uma palavra que deriva do termo behavior, que em inglês quer dizer comportamento, somado ao sufixo ismo, que no latim, entre suas inúmeras definições, significa fenômeno. Podemos deduzir que behaviorismo é uma ciência que estuda a conduta dos seres vivos. John Brodus Watson foi um psicólogo norte-americano que lançou as bases teóricas do behaviorismo metodológico, teoria psicológica que tem por objetivo o estudo do comportamento. John Brodus Watson nasceu em Greenville, Carolina do Sul, Estados Unidos, no dia 9 de janeiro de 1878. Cresceu em uma família religiosa, mas na idade adulta se opôs abertamente à religião. Em 1913, John Watson publicou um artigo sobre o behaviorismo, intitulado A Psicologia como o Behaviorista a Vê, conquistando grande notoriedade. Mais tarde, em 1914, na obra intitulada Behavior, Watson abordou mais uma vez o conceito de psicologia do comportamento. Watson se baseou em teorias e noções de vários pensadores e autores como Descartes, Pavlov, Loeb e Comte. De acordo com Watson, o estudo do meio que envolve um indivíduo possibilita a previsão e o controle de comportamento humano. Behaviorismo metodológico. O behaviorismo metodológico, também conhecido como behaviorismo clássico, surge a partir da proposta do psicólogo John Brodus Watson, que acredita que a psicologia deve ser objetiva e experimental, propondo então abandonar os estudos relacionados à mente, pensamentos e emoções, para focar na conduta ou comportamento. Watson acreditava que as pesquisas relacionadas à mente não produziam resultados esperados. Assim, seria melhor direcionar os estudos para o que é observável, como o comportamento. Watson definia comportamento como sendo as mudanças observadas em um organismo, que fosse originada a partir de algum estímulo anterior. Watson era especialista em psicologia animal e foi influenciado pelos estudos sobre o comportamento dos animais no período que abrangeu os 10 primeiros anos do século XX. Esses estudos eram decorrentes da teoria evolucionista, que tinha por objetivo comprovar a presença da mente nos organismos inferiores e a relação entre a mente dos animais e a mente dos seres humanos. Burroughs Frederick Skinner foi um psicólogo norte-americano seguidor do behaviorismo de J.B. Watson, que na década de 40 criou o behaviorismo radical, uma proposta filosófica sobre o comportamento humano. B.F. Skinner nasceu em Susquehanna, Pensilvânia, Estados Unidos, no dia 20 de março de 1904. Filho de um advogado e de uma dona de casa, sempre teve o interesse sobre o comportamento dos animais. O behaviorismo radical, conceito proposto por Skinner, era o oposto ao behaviorismo de Watson. Segundo Skinner, o behaviorismo radical é a filosofia da ciência do comportamento humano, onde o meio ambiente era o responsável pelo comportamento humano. Behaviorismo radical. Em 1953, o psicólogo americano Burroughs Frederick Skinner publicou o livro Ciência e Comportamento Humano, em resposta ao então behaviorismo filosófico, trouxe uma proposta mais radical dentro da psicologia, para tratar o comportamento como uma consequência do ambiente em que o homem está inserido. Skinner foi contra a concepção de causas internas para a conduta humana e também se opôs a Watson, principalmente por não entender claramente os seus experimentos. Por isso, a linha de pensamento de Skinner era considerada mais radical. Ele também via o homem como um ser único, sendo contra a divisão de corpo e mente como um conceito do behaviorismo clássico.
Skinner era claramente contra a utilização de elementos não observáveis para explicar a conduta humana. Assim, os aspectos cognitivos não são considerados, porque o ser humano é visto como um ser homogêneo e não como um ser que é composto pelo corpo e mente. O behaviorismo radical contempla os estímulos dados aos indivíduos pelo meio ambiente. De acordo com Skinner, esses meios eram conhecidos como punição, reforço positivo e reforço negativo. Entre 1920 até meados de 1950, o behaviorismo se tornou a escola dominante de psicologia, com o propósito de estabelecer a psicologia como uma ciência objetiva e mensurável. Os estudiosos e pesquisadores do behaviorismo estavam envolvidos em criar teorias que pudessem ser descritas e medidas de forma clara e prática. Condicionamento reflexivo. O comportamento reflexo é o tipo de ação que chamamos de involuntária, ou seja, são atitudes e reações que executamos sem o nosso próprio controle e de forma automática. Ele obedece a uma associação bastante conhecida como estímulo e resposta. Isso quer dizer que, toda vez que acontecer uma mudança no ambiente, acontecem mudanças no comportamento de uma pessoa também. Por exemplo, quando você ingere um suco de limão, estímulo, o seu organismo dispara a produção de saliva, resposta. Isso acontece porque nós, seres humanos, precisamos da saliva para proteger as paredes internas da boca e os demais órgãos do sistema digestório da acidez do suco de limão. Para entender o comportamento reflexo, pense em um cão ou em um gato que é alimentado cotidianamente por uma pessoa. Pense no momento em que ele recebe um pedaço de carne. Provavelmente ele salivará. Isso ocorre de forma involuntária. O condicionamento operante. O comportamento operante é expresso de uma forma um pouco mais complexa: estímulo, resposta, consequência. Esse comportamento reflete não apenas as respostas que damos aos estímulos do meio, mas também as consequências que essa resposta produz. Por exemplo, um aluno é informado de que na semana seguinte ocorrerá uma atividade avaliativa, estímulo. Por conta disso, ele decide estudar bastante, resposta. A consequência é a de que esse aluno obtém uma boa nota na avaliação. A partir disso, ele adota conscientemente o comportamento de estudar diante de provas, pois internalizou a informação de que estudar produz bons resultados. Dessa forma, a essência do comportamento operante é a ideia de que um comportamento produz uma consequência, e essa consequência pode reforçar ou modificar o comportamento que a originou. No caso do comportamento operante, o indivíduo tem controle sobre a resposta que dá ao estímulo. Por isso, esse tipo de comportamento é o principal objeto de estudo da psicologia. Caixa de Skinner. Trata-se de um aparelho fechado que contém uma barra-chave. No entanto, não se trata de um dispositivo qualquer. A chave tem o tamanho de um animal tão pequeno quanto um rato e pode ser pressionada ou manipulada de modo a obter alimento ou água. Veja que, tanto um quanto o outro funcionam como reforços, isto é, estímulos positivos. Ademais, a caixa é confeccionada com o objetivo de ser inteligente. Isso significa que nela há um dispositivo que grava cada resposta fornecida pelo animal, uma vez que cada estímulo pode gerar uma resposta diferente. Vale a pena registrar cada tentativa do animal a fim de verificar qual a quantidade de estímulo necessária para atingir comportamentos previstos ou esperados. A teoria associacionista, antecessora do comportamentalismo ou behaviorismo, inspirada na filosofia empirista e positivista,
atribuiu exclusivamente ao ambiente a constituição das características humanas e privilegia a experiência como fonte do conhecimento e de formação de hábitos de comportamento. Assim, as características individuais são determinadas por fatores externos ao indivíduo. Concepção de aprendizagem. A concepção behaviorista compreende que o ser humano não aprende unicamente pela experiência própria. Esse aprendizado pode ocorrer através do outro, da experiência desse outro e através do processo de observação que o outro também faz, que é a chamada modelagem. Com o auxílio do comportamento verbal, para o behaviorista radical, os eventos mentais devem ser traduzidos em termos de comportamento. A aprendizagem pode ser definida como a aquisição de novos conhecimentos do meio, cujo resultado é a modificação do comportamento. O principal objetivo da proposta behaviorista na educação está no fato do desenvolvimento dos alunos a partir das relações sociais de aprendizado. Aplicação do behaviorismo na educação. O behaviorismo via na educação uma ótima maneira de analisar e modificar o comportamento humano. Segundo Watson, ao alterar determinadas variáveis do ensino, maneira de transmitir o conteúdo ou diferentes formas de estudar, por exemplo, seria possível haver incrementos na aprendizagem das crianças. Diante da compreensão do behaviorismo, podemos ver o quanto estes pode ser aplicado na educação, levando em consideração que são conhecidos os métodos de ensino programados, o controle e a organização das situações de aprendizagem, bem como a elaboração de uma tecnologia de ensino. O behaviorismo é adotado por diversas instituições, como escolas, empresas, grupos de trabalho, entre outros que visam observar o comportamento humano. A razão histórica refere-se aos termos escolhidos e popularizados que foram mantidos posteriormente por outros estudiosos do comportamento, devido ao seu uso generalizado. Comportamento, entendido como uma interação indivíduo-ambiente, é uma unidade básica de descrição e o ponto de partida para uma ciência do comportamento. O homem começa a ser estudado a partir de sua interação com o ambiente, sendo tomado como produto e produtor dessas interações.